sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Hoje o nosso tema para reflexão é sono e sonhos, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E para falarmos sobre este tema, recebemos nosso convidado Márcio Festugato, trabalhador do Movimento Espírita. Seja bem-vindo, Márcio. Olá, Vanderlei. Muito boa noite, prezados senhores e senhoras. É novamente um privilégio participar do nosso encontro aqui, Palavras Consoladoras. Márcio, já de início vamos procurar fazer uma definição se o sono e o sonho são a mesma coisa. Então, Vanderlei, segundo a ciência do corpo físico, a ciência materialista, o sonho é um processo fisiológico natural que exerce um importante papel na restauração da energia, da concentração, da consolidação da memória e dos processos de aprendizagem. O sono é definido como um estado de inconsciência, do qual a pessoa pode ser despertada por estímulo. O sono não é um estado homogêneo. Ele costuma ser dividido em dois diferentes momentos de acordo com a atividade elétrica do cérebro. O sono com ondas de oscilações rápidas, muito parecido com as oscilações do estado acordado e com o movimento rápido dos olhos, sendo que ele é chamado de sono REM, rápido movimento dos olhos, e que ocupa apenas 25% total do sono de um adulto. E o restante 75% desse tempo é o chamado sono não REM, aquele sono que não tem esse movimento rápido dos olhos. O sono não REM parece estar projetado para o repouso de todo o corpo, inclusive do cérebro, porque o eletroencefalograma, nesses momentos, mostra ondas lentas de baixa amplitude. Este sono é excepcionalmente relaxante e está associado com a diminuição de muitas funções vegetativas do nosso corpo. O sono normalmente se inicia pelo estado de chamado não REM, e os estados de sono não REM e REM se alternam. E essa alternância a gente observa pelos traçados do eletroencefalograma. Na fase do sono não REM, é muito difícil acordar a pessoa. E quando ela acorda, em geral, não se lembra de nada. Já na fase de sono REM, também chamado de fase dos sonhos, a pessoa pode ser acordada com bem mais facilidade e costuma se lembrar do que estava sonhando. Então, segundo a ciência, o sono e o sonho são misteriosos. Acontecem todos os dias. Tanto que dizem que passamos 1/3 da nossa vida dormindo e 1/4 desse tempo sonhando. Impressionante, né? E o Espiritismo nos diz algo a respeito, algo diferente? Pois é, sim. Os espíritos nos trazem explicações maravilhosas sobre o que nos acontece durante o sono. No livro dos Espíritos, temos a seguinte informação. Naquilo que chamas de sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Então, o sono liberta a alma parcialmente do corpo, ou seja, no sono nós voltamos para a nossa origem. Durante o sono, o nosso espírito não fica inativo. Afrouxam-se os laços que nos prendem ao corpo e ele se desdobra. Ele se emancipa, ele se desliga parcialmente e entra em conexão mais direta com outros espíritos e o mundo espiritual. Quando dormimos, o nosso espírito se acha por algum tempo no estado em que ficará depois que o nosso corpo morrer. Então, o sono é a nossa experiência de morte e fazemos essa experiência todas as noites.
Então, pelo nosso dormir, vamos saber qual será o nosso estado, como será a nossa vida depois que o nosso corpo morrer? Sim, pois é, pelos sonhos. Os sonhos são as lembranças do que o espírito nosso viveu durante o sono. Podemos nos lembrar do passado e raramente nos prever o futuro. Podemos nos comunicar com outros espíritos que podem ser elevados, como nossos mentores, familiares, amigos, ou inferiores, nossos inimigos desta ou de existências anteriores. Se estamos vivendo, fazendo por merecer, isso é, estamos trabalhando no bem, na caridade, no esforço de corrigir os nossos vícios e imperfeições durante o sono, nós vamos ser recebidos pelos espíritos superiores, nossos mentores, que vão nos guiar numa jornada maravilhosa de estudos, aprendizados, trabalhos edificantes, reencontro com os amores que partiram antes, visitas a lugares de extrema beleza, enfim, seremos agraciados de enormes sensações de alegria e bem-estar. O problema é que grande número de pessoas, quando dormem, vão em busca de prazeres, quiçá até mais inferiores do que os vícios que aqui alimentam. São recebidos, claro, por entidades muito inferiores e vão beber doutrinas, orientações ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que aquelas que elas aqui professam. Outros são esperados pelos seus inimigos do passado, desta ou das anteriores existências, nossos chamados obsessores. E aí o que nós temos? Os famosos, horríveis pesadelos, com medos, angústia, os chamados sonhos ruins. Então, através dos sonhos, estamos sendo avisados de quem vai estar nos esperando. Os nossos espíritos amorosos, nossos mentores, ou os espíritos maldosos, nossos inimigos. E, Márcio, muitas pessoas dizem que não se lembram dos sonhos. O que dizer? O que quer dizer isso? Bom, nós nem sempre nos lembramos do sono, do que vimos e do que fizemos enquanto dormimos, porque o nosso cérebro não está em plena atividade o tempo todo. Muitas vezes, nos fica apenas lembranças da perturbação que o nosso espírito sente quando começa o nosso dormir, ou quando começamos a voltar para regressar à vida normal, acrescido dos pensamentos, das preocupações do nosso dia a dia quando despertos. A ciência, pelo estudo dos sonos, nos diz que começamos o nosso dormir com a chamada primeira fase de sono non-REM, em que o nosso cérebro ainda está muito pouco ativo, mas algumas coisas podem ficar gravadas na nossa memória cerebral. Assim como nos momentos em que estamos próximos ao despertar, e que corresponde àquilo que os espíritos superiores nos ensinam, lembranças que ficam na nossa partida e no nosso regresso. O segundo momento em que realmente gravamos na memória o que nos acontece durante o sono é na chamada fase de sono REM, onde o eletroencefalograma nos mostra registros de ondas muito semelhantes e parecidas com os registros de quando estamos acordados. Então, agora, durante a maior parte do nosso dormir, os nossos sonos são da fase não REM, porque elas correspondem a 75% do tempo em que estamos dormindo. E esse tempo, em geral, não fica gravado no cérebro, e por isso não nos lembramos. A incoerência do sono se explica pelas lacunas das recordações incompletas que nós conservamos daquilo que presenciamos durante o período que estávamos sonhando. É como se uma narração tivesse frases ou trechos truncados ou ao acaso. Perfeito, perfeito. E o que devemos fazer para termos os chamados sonhos bons? Esse é o principal. Primeiro, nós precisamos aprender a
praticar o que Jesus nos ensina. E isso está muito bem orientado no Novo Testamento, que é o Evangelho ou a Boa Nova. Nessas orientações de Jesus, chamamos a atenção para a chamada regra de ouro, ou lei da reciprocidade, que ele diz: faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Se seguíssemos essa regra, as pessoas viveriam mais em harmonia, respeito e solidariedade. Na hora de dormir, não teríamos culpas ou dramas de consciência. A segunda orientação de Jesus é orai e vigiai. Se policiarmos as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos, dificilmente nos ligaremos às entidades espirituais viciosas, maldosas e infelizes. A terceira é nos prepararmos para dormir através de leituras edificantes, sadias, de um caráter moral direcionado ao bem. E aí, fazermos uma prece sincera, com fé, com sentimento de bondade, de amor, de indulgência e de perdão. Nunca esquecendo de agradecer primeiro a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, misericórdia e justiça. E quando agradecermos, não vamos agradecer só ao tudo de bom, mas também ao tudo de ruim, porque é esse tudo de ruim, ou seja, as dificuldades, que nos fazem crescer intelectual e espiritualmente. E quando formos pedir, vamos pedir primeiro para os outros, como ensinou Jesus, dizendo: orai pelos vossos inimigos e por aqueles que nos desejam o mal. E acrescentou que tudo o que pedirdes com fé na prece, sereis atendidos, como muito bem nos mostrou. Só que os espíritos superiores acrescentaram um detalhe, que tudo o que pedirdes aos outros, recebereis de volta multiplicado, conforme a lei do retorno. Mais inteligente, mais esperto. Se quisermos ter um sono bom, um sono dos justos e dos filhos dignos de Deus, vamos praticar o bem. Vamos praticar o bem, né? Esse olhar aí para o nosso dia a dia, que leva em reflexos ao nosso sono, ao nosso sonho, ele é muito importante nós reconhecermos. Márcio, nós agradecemos a tua valiosa contribuição e pedimos aqui que você fale sobre a sua mensagem aos nossos convidados. As mensagens são sempre simples. Aprender com Jesus, caminhar com Jesus, tentarmos imitar Jesus no dia a dia. Obrigado a todos. Muito obrigado, Márcio. Envolvemos-nos também de alegria com os nossos irmãos que nos assistem. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.